O Banco Banrisul é o banco do estado do Rio Grande do Sul e nos últimos anos ele vem pagando quantidades muito interessantes de dividendos. E com isso alguns investidores já estão começando a ficar mais de olho nessa ação, visando um potencial aumento de distribuição de dividendos e também valorização, já que a empresa está sendo cotada a um PVP muito descontado de 0,45. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais então sobre o Banco Banrisul, contar um pouquinho para vocês como vem sendo as distribuições de dividendos, a atuação do banco e também quais são as perspectivas para o seu futuro. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Como eu comentei com vocês no início do vídeo, o Banrisul é um banco do estado do Rio Grande do Sul e ele é considerado uma estatal, pois o seu acionista controlador e que tem a maior parte das ações ordinárias que detém então o direito de voto na sua governança é justamente o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul. O governo conta então com a quase totalidade de todas as ações ordinárias e o investidor tem então à sua disposição em maior quantidade as ações preferenciais de tipo B. Explicando de forma rápida e bastante resumida, as ações de final 3 são então as ações ordinárias, como eu disse lá no começo, e elas são ações que dão direito ao voto. Já as ações de final 5 e 6 são praticamente iguais às ações preferenciais, que tem então a questão aí do final 4, mas elas são então uma diferenciação entre as ações preferenciais e no final das contas o objetivo de cada uma delas vai depender da empresa que faz a sua emissão. Uma diferença gritante que já é possível nós repararmos nessas classes de ações é a questão das ações que estão em circulação para comercialização no mercado. Então as ações do tipo A, que são as ações classe A, elas são negociadas com praticamente 50% do seu total em circulação livres no mercado, enquanto que as ações de classe B são negociadas em praticamente a sua totalidade no mercado da bolsa de ações, e inclusive num número muito maior do que as ações de classe A. Normalmente, quando uma empresa tem vários tipos de ações sendo negociadas a mercado, o investidor tem que entender qual a diferença dessas ações, e no caso do Banrisul, como a ação com o ticker BRSR6 é a que tem mais liquidez e também a ação preferencial, ela acaba sendo negociada no mercado em um preço muito descontado frente à ação de final 5, como eu disse, pela sua liquidez. E no caso, então, vocês podem reparar aqui que caso o investidor esteja interessado, a ação de final 6 hoje está pagando um dividend yield por ano, inclusive maior do que todas as outras ações que o Banrisul tem. Então esse é um ponto bastante interessante para o investidor se atentar quando ele for comprar uma empresa, como por exemplo, uma Klabin que tem uma ação de final 3, 4 e 11 que é a Unity, pois muitas vezes esse dividend yield pode estar diferente para cada ação e uma pode estar mais barata do que as outras. Como a ação de final 6 é a mais descontada, eu vou me focar nesse vídeo nela então, pessoal. Em relação à sua cotação, ela é negociada hoje a mercado a R$ 10,50, teve uma valorização muito pequena nos últimos 12 meses, de cerca de 2%, está com PL até ok, de 5,11, então está com PL aí, inclusive mais descontado do que outros bancos brasileiros, como o Itaú e também o Santander. E em relação ao seu PVP, é muitas vezes o maior atrativo, e nesse caso aqui, ela é negociada a 0,45 o seu preço sobre valor patrimonial, tendo distribuído nos últimos 12 meses um dividend yield equivalente a 8,68%, um valor já bem interessante para muitos investidores. Reparem aqui que nos últimos anos a ação do Banrisul andou muito de lado, foi negociada por vezes a cerca de R$10, chegou nas suas mínimas a cerca de R$3 e na sua máxima, quando a taxa de juros no Brasil estava muito baixa, ela chegou próxima dos R$22 de negociação. E hoje volta novamente àquele patamar de cerca de R$10 mais uma vez. Pontos interessantes aqui para ela é que a sua rentabilidade real nos últimos 10 anos foi de menos 35%, ou seja, o investidor que tinha a ação aí do Banrisul, mesmo se ela se manteve no mesmo valor ao longo do tempo, ela foi depreciada pela questão da inflação, que acabou corroendo a rentabilidade que o investidor teria, e mesmo se ele tivesse reinvestido os seus dividendos, ele ainda perderia para a inflação. Mas para aqueles investidores que gostam de levar em conta então a fórmula do Benjamin Graham, buscando um preço justo para as ações e buscando também encontrar boas assimetrias com ações extremamente descontadas em que o mercado não está de olho ainda, é bastante possível que o Banrisul seja uma delas, pois hoje a ação negociada a R$ 10,53 teria um preço justo considerando a fórmula do Benjamin Graham que leva o valor por ação e também o lucro por ação em conta. Ela deveria ter um preço justo de R$ 32,83, dando então um potencial de rentabilidade para o investidor usando esse quesito de
211%. Mesmo num olhar histórico, é bastante comum que o banco Banrisul seja negociado a um PL um pouquinho menor, então a sua média seria, nos últimos 10 anos, de 6,14 e ele é negociado hoje a 5,12 de preço sobre lucro. E o seu PVP é aqui o maior desconto, então, que na sua média seria de 0,77, e o banco está sendo negociado hoje a 0,45, estando inclusive muito próximo das suas mínimas que ele alcançou lá nos anos de 2015 e 2022 também. Vamos agora dar uma olhadinha então na apresentação institucional e também alguns resultados do Banrisul. Ele é o grande banco do estado do Rio Grande do Sul, tendo atuação também no estado de Santa Catarina e tendo algumas unidades bem espalhadas em alguns outros estados do país, contando então com quase 500 agências espalhadas em várias partes do estado. A sua carteira de crédito totalizou no final de 2022 quase 50 bilhões de reais. O banco atende mais de 4 milhões de clientes e ele tem em ativos mais de 113 bilhões de reais. Um ponto bastante interessante é que o banco é bastante diversificado em relação aos seus negócios, tendo tanto uma plataforma de investimentos, quanto atuação em consórcio, crédito tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, tem também a parte de adquirência e emissão de cartões, junto com outros tipos de serviços, e atua também na parte de seguros. Então é aquela coisa, pessoal, o investidor que adquirir o banco Banrisul estará levando praticamente um pacotão de diversos tipos de serviços e negócios sendo providos ao cliente. Nos últimos anos, a empresa vem vindo com um crescimento bastante interessante em relação à sua carteira de crédito, de praticamente 7,6% de crescimento ao ano, tendo como principal participante na sua carteira de crédito para pessoas físicas e vindo em segundo lugar crédito para PJ e em terceiro crédito para a parte rural. E um ponto muito interessante é que o banco somente de 2021 para o fechamento de 2022 conseguiu ampliar a sua carteira de crédito em quase 20%. Além disso, os seus índices de inadimplência, que em muitos outros bancos vem crescendo, no caso do Banrisul, ele vem conseguindo melhorar uma qualidade na sua carteira de crédito, tendo inclusive uma excelente redução na parte de inadimplência e, portanto, é um banco que não vai sofrer tanto assim com crédito arriscado como aconteceu com o Santander e com o Bradesco. Então, mesmo que o Banrisul esteja sendo negociado a um PVP muito descontado, o banco vem atuando nos últimos tempos para buscar melhorar os seus índices de eficiência. E esse tem sido justamente o principal empecilho para que o banco venha crescendo nos últimos anos e pode ser um diferencial para ele daqui para frente. Outro ponto que também demonstra essa melhoria na sua eficiência tem sido o seu custo de captação de novos clientes, que nos últimos anos vem tendo uma excelente melhora. Então reparem aqui que lá em dezembro de 2020 o Banrisul tinha aqui um altíssimo custo de captação e ele já vem vindo com excelentes reduções que com certeza vão auxiliar bastante nas margens do banco nos próximos anos. E tendo como principal personagem na abertura da captação justamente clientes pessoas físicas, seguindo por pequenas e médias empresas. Ainda assim, vindo lá desde 2018, o Banrisul já vem tendo algumas dificuldades em relação ao seu lucro líquido ajustado, ou seja, aquele lucro líquido que acontece de forma mais recorrente, e ele vem tendo também algumas pioras em relação aos seus valores de lucro pelo patrimônio líquido médio. E tudo isso veio juntamente com uma redução dos dividendos pagos por ação, mas algo que no final das contas acabou auxiliando um pouquinho os investidores foi a queda das cotações do Banrisul, principalmente quando nós tivemos ali a questão pandêmica e também o aumento da taxa de juros que mantiveram o banco ali na linha dos R$10 de preço de cotação. E tudo isso permitiu então que, mesmo com distribuições um pouquinho menores de dividendos, o banco conseguisse entregar um dividend yield final em relação ao preço de aquisição das ações, que ficou ali muito próximo dos 9% em 2021 e em 2022 também. Então reparem como é aquela coisa, pessoal. O Banrisul parece que arruma de um lado e tem problema do outro lado, e esse é um dos grandes problemas. Parece que nunca o cenário está perfeito para que ele comece a dar muito lucro e vir numa crescente constante. E, ao longo dos anos, essa tem sido a situação do banco. Com a melhoria da qualidade da sua carteira de crédito, o banco acabou tendo que provisionar menos para sua proteção na parte de inadimplência, e isso acabou ajudando um pouquinho nos custos. Além disso, o seu índice de eficiência nos últimos anos ficou praticamente estagnado, não representando nenhuma melhoria substancial em relação às despesas de pessoal e também outras despesas administrativas.
mas ainda assim o banco vem vindo com uma redução tanto no número de funcionários quanto no número de agências, ainda mais considerando essa visão de eficiência que busca muito reduzir esses custos que ele deve ter. Então reparem como nos últimos anos, mesmo tendo um crescimento da sua receita líquida no final das contas, o banco vem com altos e baixos no seu lucro líquido final, o que acaba afetando sim os dividendos distribuídos para o investidor, que no longo prazo normalmente vai buscar tanto um crescimento de receita quanto de lucro, apontando sempre para cima. Por isso, ao meu ver, nesse momento o Banrisul não é um banco interessante buscando dividendos e também crescimento ao longo do tempo. E lembrando, não é uma recomendação, pessoal, vai de cada investidor, mas pode ser que o mercado já tenha batido demais nele, pois se formos observar algumas métricas históricas como o seu próprio PVP e também o gráfico de lucro por cotação, podemos enxergar uma assimetria que vem em relação ao seu preço de cotação, que fica na casa dos R$10, e o seu preço de lucro líquido, que ficaria então numa casa mais próxima dos R$16. Então realmente existe sim um potencial de upside e também valorização nas cotações do Banco do Brasil, também considerando que ele é uma empresa que tem um valor de mercado bastante pequeno, de somente 5 bilhões, e fica muito abaixo de bancos gigantescos no Brasil, como o Banco do Brasil e também o Itaú, que tem valores de mercado próximos de 200 bilhões de reais, só para vocês terem uma ideia. Pontos interessantes para o investidor que busca dividendos, então, é que o Banrisul vinha pagando algo bastante próximo aqui dos 6%, mas muitas vezes ficando abaixo até o ano de 2020, e a partir de 2021 ele veio então com a queda de suas cotações, conseguindo manter números de dividend yield médio melhores, ficando então muito próximo dos 9%. Mas como eu mostrei para vocês já, o banco teve uma redução nos valores pagos por ação de dividendos, e isso só foi melhorado aqui na imagem pela sua queda de cotações. Outro ponto bastante interessante para aqueles investidores que buscam uma distribuição mais constante e uma entrada recorrente de dividendos é que o banco Banrisul faz pagamentos de forma bastante constante a cada 3 meses então. Podemos reparar aqui nesse gráfico que ele pagou, por exemplo, lá em setembro de 2021, em dezembro de 2021 e voltou a pagar em 2022 no mês de março, vindo após isso com outros pagamentos lá em junho. Ou seja, trimestralmente ele paga JCP para os seus acionistas e faz inclusive algumas distribuições intermediárias de dividendos. E um detalhe aos investidores que já têm Banrisul na sua carteira ou estão pensando em adquiri-lo: o Banrisul está hoje com um dividendo em aberto, que tem a data com no dia 3 de maio, então um dia após o lançamento desse vídeo que eu vou estar lançando para vocês hoje, na terça-feira, 2 de maio, e a sua data X fica então para o dia 4, quando o investidor não terá mais direito ao seu recebimento de dividendos. Esse dividendo é inclusive uma daquelas distribuições extraordinárias e é bastante magrinho, ficando somente na casa dos 3 centavos. Isso representa no preço de cotação algo próximo de 0,34% de dividend yield. Esse pagamento será feito então no dia 19 de maio de 2023. Bom pessoal, esse foi um geralzão que eu tinha para trazer para vocês sobre o Banco Banrisul. Eu inclusive moro no Rio Grande do Sul e eu já tive conta no Banrisul porque era vinculado à empresa que eu trabalhava na época. E pessoal, sinceramente, tendo a visão de um cliente, eu não acho o Banrisul nada demais. Ele tinha um aplicativo ok, que fazia o que tinha que fazer. Suas funcionalidades eram ok também, mas nada demais. E ao meu ver, tendo também o olhar de investidor, não é uma ação nada demais. Eu tenho uma preferência muito maior, se eu fosse investir, de continuar focando em empresas de maior porte, mas que também são empresas muito mais eficientes e lucrativas, como o Banco do Brasil e também o Banco Itaú. Considerando também a questão de dividendos e crescimento nos últimos anos, o Banrisul ficou praticamente estagnado, e também por esses motivos eu prefiro bastante o Itaú e também o Banco do Brasil, porque elas são ações que no longo prazo vêm tendo tanto um crescimento de receitas quanto um crescimento de lucros e no fim das contas uma distribuição maior de dividendos ano a ano. Talvez eu consideraria somente colocar o Banco Banrisul ali numa carteira mais de crescimento, numa carteira de oportunidade, buscando somente algum upside e alguma valorização mais pontual. E aí, fora esse potencial de valorização do Banco Banrisul, simplesmente por ele talvez estar mais descontado do que deveria, eu não vejo uma perspectiva tão boa de futuro para ele, porque ele é um banco regional, é o banco ali do Rio Grande do Sul,
E eu não vejo também tanto potencial de ele para crescer, para se expandir para outros estados, porque além de nós já termos bancos pequenos desses próprios estados, nós temos também bancões gigantescos que atuam em todo o Brasil, e, ao meu ver, não seria uma concorrência boa para o Banrisul e o banco não teria muita possibilidade de crescimento nesse sentido. Então, mesmo há perspectiva de futuro para a Banrisul, ao meu ver, não é uma recomendação, mas ela não é muito boa. Eu vejo ele andando de lado ainda por bastante tempo e ficando na mesma. Lembrando, isso não é uma recomendação. Mas bem, pessoal, deixem aí nos comentários, vocês têm Banrisul na carteira, buscam dividendos com essa ação ou vocês não têm ela por algum motivo? Mas bem, o que eu tinha para esse vídeo era isso então, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever no canal, porque isso ajuda muito. E um abraço para todo mundo, muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.